Irmãos, o Senhor traz a sua palavra aos Juízes. Vamos ler com a ajuda de Deus. Livro aos Juízes. Glória a Deus. Juízes no capítulo... Deixa eu encontrar aqui. Juízes capítulo meia dúzia. Aos Juízes capítulo 6. Lemos com a ajuda de Deus do verso 11 em diante. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: "O Senhor é contigo, varão valoroso." Mas Gideão lhe respondeu: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas." Então o Senhor olhou para ele e disse: "Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" E ele lhe disse: "Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai." E o Senhor lhe disse: "Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem." Até aqui, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, Gideão, todos nós conhecemos a história. Gideão foi um dos juízes de Israel. Na verdade, o povo de Israel teve em Moisés o momento da libertação da escravidão do Egito. Depois de Moisés, Deus levantou Josué. E quando o Senhor permitiu que Josué viesse a morrer, não só Josué, mas os anciãos de Israel, então o povo de Israel veio a esquecer do Senhor e desagradar a Deus, de maneira que muitos irmãos trouxeram para si a idolatria e outros costumes. Então Deus permitiu que o rei da Mesopotâmia dominasse Israel por 8 anos. E foram tempos difíceis esses 8 anos, porque o povo estava acostumado com Deus no comando, abrindo o mar, mandando maná todas as manhãs, preparando onde não havia água, a água verteu da rocha, e aquilo estava muito, muito bom. E de repente Josué e os anciãos não estavam mais lá, e o povo, perdendo a direção, o direcionamento do caminhar deles, vieram a desagradar o Senhor. Então o Senhor permitiu que aquele rei dominasse Israel. Mas chegou um ponto que foi tão pesado, tão forte, irmãos, o sofrimento deles, que eles lembraram de Deus. E é sempre assim. Às vezes nós nos afastamos do Senhor e Deus permite, e vai, até que chega um momento em que Deus parece tão distante de nós, que aí o choro é muito forte. E foi assim com Israel. Então iniciou um período dos juízes. Os juízes estiveram diante de Israel depois da morte de Josué até a chegada de Saul como rei. Foram estes anos, que dá em torno um pouco mais de 300 anos, que tiveram em Israel 12 juízes, segundo o livro que assim nos relata, que é o livro de Juízes. O primeiro que Deus levantou foi Otiniel, depois Eude, Sangar, Débora no tempo de Baraque, Gideão foi o 5º juiz. Depois de Gideão teve Tola, Jair, Jefité, Ibsã, Elon, Abilon e Sansão. E aí depois veio Saul como rei. E eles não reinaram enquanto juízes, eles não deixaram
como herdeiros, sucessores, como é a dinastia, como é a monarquia, como são os reis. Eles eram únicos, porque Deus os separava para lutar, para estar diante de Israel, para vencer, como foram estes homens e Débora como mulher. E não foi diferente com Gideão. Embora Gideão houve algo muito especial. Dos 12 juízes, ele está lá na galeria dos heróis da fé, em 11 aos Hebreus. Dos 12 juízes, o único que o anjo do Senhor chegou e falou face a face, conversou com ele, foi Gideão. E Gideão disse para ele que era o menor, o seu milheiro. Ele estava malhando trigo junto ao lagar, onde se produzia vinho, que era improvável que ali chegava o inimigo. O trigo não se faz ali. Ele estava fugindo da lógica, fugindo daquilo que era óbvio. E às vezes a nossa vida é desse jeito. Aquilo que parece que estava tudo previsto, de uma hora para outra, dá a sensação que está tudo fora de controle. Mas logo você vai perceber que Deus está no controle. Deus está acima de qualquer coisa. E o que aconteceu? Os midianitas eram um povo nômade, eram beduínos, eles não tinham lugar próprio. O nômade muda conforme o momento e a conveniência, não respeita fronteira, não respeita país, não respeita nada. Eles vão se movendo. E os midianitas, eles saqueavam Israel. Como Israel estava sem direção, eles saqueavam. Deus não estava defendendo eles. Deus não tinha esquecido deles, mas tinha permitido que eles provassem o que é a ausência de Deus. Não o esquecimento, que Deus não esquece da sua promessa. Deus garantiu para Abraão que a sua descendência seria abençoada na terra. Deus prometeu para os patriarcas que estaria com o seu povo. Mas de uma maneira muito pontual, o Senhor também permitiu que eles sentissem o que é viver sem Deus. Até que os juízes se levantaram, e não foi diferente com Gideão, recebendo a ordem de Deus através do anjo do Senhor. Ele creu, embora contendendo com o anjo, disse: eu sou o menor, a minha tribo de Manassés, dela, o meu clã é o menor, é o menos favorecido, meu milheiro é o menor, eu sou pequeno, não era homem de guerra, não tinha experiência nenhuma, e o Senhor escolheu ele para vencer os midianitas. Segundo o que consta, os midianitas eram um exército muito grande, em torno de 135 mil homens, que de repente se colocaram no vale, prontos para atacar Israel. E quando eles se propuseram a atacar Israel, Gideão foi tomado pelo Espírito do Senhor. A primeira ordem do Senhor, antes de vencer, foi essa: derruba o altar de Baal que está na casa do seu pai. Ou seja, primeiro derruba a idolatria. Primeiro divide o que não é meu. Tira. Deus não divide a sua glória com ninguém. Glória ao nome do Senhor. E Gideão, temendo os homens daquele lugar, porque estavam adorando deuses mortos. E é fácil adorar Deus morto. É fácil. Deus morto não tem doutrina. Deus morto não vê o pecado. Deus morto não repreende os seus erros. Deus morto não te rejeita quando você está em desobediência. Deus que não ouve, não vê e não fala, não faz nada. Então é fácil servir este Deus. Por isso estava cômodo. E Deus, na hora, falou: primeira coisa, tira o altar de Baal e queima o bosque à sua volta. Gideão, temendo os homens, foi de noite, ele e mais 10 homens. Foram, destruíram aquele altar, destruíram o Baal. No dia seguinte, os homens da cidade vieram e falaram: quem fez isto? Foi Gideão, filho de Joás. Ele é digno de morte. Aí veio Joás, que concordava com a idolatria, mas quando viu que Deus estava na vida do filho, ele falou em sua defesa: se Baal é Deus, contendeis por ele, deixe que ele se defenda. Derrubar o seu próprio altar? Que Deus é este, que precisa de homem para lhe defender? O Deus de Israel defende o homem, mas o homem não pode defendê-lo. Deixa Baal defender. E houve temor, porque perceberam que aquele Deus nada fazia. A idolatria que tinham era por si próprio e não inútil. E hoje Deus manda esta palavra para nós.
E o Senhor manda para esse povo todo que está ouvindo esta palavra. Quanta idolatria tem em muitas vidas que hoje estão ouvindo este conselho. Alguém vai dizer, mas quem está participando são servos e servas de Deus, não tem idolatria. De fato, a idolatria que nós entendemos como tal não deve ter. É óbvio que não. Mas quantos que idolatram o seu próprio nome, a sua própria razão, a sua própria história? Quantos que se acham melhor que o seu próximo e acham que por isso mesmo ele tem que ser adorado? Glória ao Senhor! Quantos que se colocam diante de Deus e se sentem como se fossem deuses? Senhor, se o Senhor não fizer isso, eu não congrego mais. Se Deus não falar comigo, eu não oro mais. Quem precisa de quem? Quem precisa de quem? Deus de nós ou nós dele? Glória ao Senhor! Eu vou nessa reunião, mas se eu não receber de Deus alguma coisa, eu não vou mais. Glória ao Senhor. Os valores estão invertendo. Casais que estão se separando, por quê? Idolatria de si mesmo, da sua razão. Eu tenho razão e não abro mão. E pela sua própria razão perde um casamento. Pelo seu próprio orgulho, não abre a boca para acertar com a própria esposa ou com o próprio marido. Que palavra é essa numa reunião de mocidade? É essa que Deus está mandando. Queriam matar Gideão porque derrubou a idolatria. Querem crucificar o justo porque pregava a verdade. Crucificaram. Morreu, foi sepultado. Ao terceiro dia ele voltou e disse: estou de volta, vou para o Pai, mas de lá eu mando o Espírito Santo Consolador. Os que me seguirem sentirão a sua presença e não serão vencidos pelo poder que eu deixo em vós. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e curarão. Glória ao nome santo do Senhor. Então Gideão fez isso. E aí convocou os homens para vencer os midianitas. Vieram 32 mil homens. E o Senhor falou, é muito povo. Depois vão dizer que a força deles que os livrou. Fala que os covardes voltem para suas casas. Voltou 22 mil covardes. E o Senhor manda esta palavra, e por mais que alguém estranhe, a palavra é essa. Covarde não tem posição diante da palavra. Quem é o covarde? É aquele que não tem coragem de olhar para o mundo e dizer, eu sou crente. Eu sou fraco e pequeno, mas Deus cuida de mim. Eu até agora estava em dúvida, mas a força está me tomando e eu vou dar glória. Glória a Deus. Aleluia. Covarde é quem dá ordem para fazer e não faz. Aleluia. Manda fazer e não faz. Seja santo e não é santo. Critica, mas não pratica. E o Senhor manda esta palavra. Está doendo em você? Que bom, é porque você está vivo. Porque morto não sente dor. Então dê glória ao teu Senhor, porque esta palavra vai te colocar numa posição diferente. Glória ao nome santo do Senhor. Voltou 22 mil, ficou 10 mil. E o Senhor falou para ele, é muita gente ainda. Leva até o riacho e fala para eles beberem água. Quem beber como os cães, você segura. Aqueles que se ajoelharem para beber, manda voltar para casa. Por quê? Porque os cães bebem água olhando à sua volta. Atenção, os outros tinham que ajoelhar e beber água com na mão ali embaixo, e se viesse o inimigo perderiam a guerra. Mas aqueles que estavam atentos bebiam água sem perder a atenção. Beba desta água e não perca a sua visão. O Senhor vai clarear os seus olhos agora. Dos 10 mil ficaram 300, só 300. E agora, Senhor, são milhares de milhares e nós somos 300. Eu não falei que ia ser contigo? Falou, então vai, na sua pouca força. O Senhor não falou, Gideão, você é o mais forte, você é o melhor, você vai vencer. Não, na tua pouca força é que você vai vencer. E o Senhor manda esta palavra para você que está ouvindo esta palavra. Você que está dizendo, eu sou fraco, eu não tenho mais nada, eu não sinto mais nada. O Senhor diz, é aí, nessa fraqueza que a palavra vai trabalhar. Glória ao Senhor. O Senhor desafia o forte agora e diz, quem de vós é fraco? Eu vou visitar o fraco, o pequeno, o humilde, o que está se dizendo sem nada, porque quem tem tudo não precisa de mais nada, mas quem está se sentindo vazio, deixa o Senhor te encher pela palavra. Glória ao nome santo do Senhor. 300 homens
E o Senhor disse: Gideão, não temas, eu estou contigo, Gideão. Mas para você ter certeza que eu estou contigo, vai você e o seu moço, vai lá no arraial dos midianitas e veja alguma coisa para ver a minha obra. Desceram como espiões. Chegando perto de uma guarita, eles ouviram 2 midianitas conversando. Um dizia: essa noite eu tive um sonho, um pão de torrada estava entrando nas nossas tendas e derrubando os midianitas. E o outro falou assim: isso aí não é outra coisa senão a espada de Gideão, é o Deus de Israel. E Gideão voltou, chamou os 300 e falou: Deus é conosco, 100 para lá, 100 para cá, 100 aqui. Quando eu der o sinal, todos os 300, com uma mão toca o tambor e a trombeta, e com a outra levanta a tocha. E os midianitas, aqueles milhares e milhares, dormindo, descansando para a guerra no dia seguinte, quando ouviram o estrondo das trombetas e olharam nos montes e todas aquelas tochas acesas, saíram correndo, deixaram ouro, linho, camelo, animais, as panelas cheias, as tendas montadas, e foram embora. Nenhum homem teve que pôr a mão, senão glorificar a Deus com sua trombeta e acendendo o fogo da vitória na outra mão. E esta é a palavra que Deus manda nessa reunião para a mocidade: moço, criança, velhos, idosos, casais, levanta a sua mão agora. Você não tem uma trombeta na mão, mas canta um hino ao teu Senhor. Eu sou crente em Jesus Cristo. Canta outro hino. Você que se diz sozinho, ninguém no mundo te entende, canta um hino: amigo sincero é Cristo Jesus. Você que está tentada, canta um hino ao teu Senhor. Se fores tentado, canta, começa cantando. Já já o Senhor vai acender na outra mão a tocha da vitória, e os midianitas vão sair do teu caminho pela ordem da palavra. A reunião está aqui, a doutrina você conhece, não dá tempo de passar aqui a noite toda para falar de tudo que nós precisamos falar, mas se você abrir teu coração agora e receber de Deus o que Gideão recebeu, a força da ordem de Deus na palavra criadora, o inferno vai fechar para você, os inimigos que estão à sua frente vão perecer, e Deus te fortalecerá pela palavra, fortalecerá famílias, casamentos, pais e filhos, aleluia, jovens, moços e moças que estão se conversando, casamentos para se realizarem, crentes que estão quase caindo. A ordem da palavra é essa: desce até o arraial dos midianitas. Você vai ouvir um falando: eu desejo a morte, o outro falando: o mundo vai acabar, o outro falando: não tem mais esperança. Agora sobe no acampamento de Israel. Você vai ouvir um falando: glória ao Senhor, eu creio no meu Deus, glória ao Senhor, eu confio na vitória que Ele vai dar, eu confio no socorro que vem do céu. Confio. Irmãos, estamos preparados agora? Terra, em nome de Jesus Cristo, seja visitada por esta palavra. Igreja, seja visitada por esta palavra, seja visitada pelo Espírito Santo de Deus, e fortalecido seja as suas mãos cansadas, os seus joelhos cansados, numa oração, num cântico, num tocar, no pregar, no orar, no testemunhar. Receba de Deus a força desta palavra. Glória ao nome do Senhor. Nenhum exército maligno susterá diante de ti, mas a palavra te fortalecerá. Glória ao nome do Senhor. Não importa, eu não tenho família, eu não tenho história, eu não tenho ninguém nos meus passados que estão dentro da graça que eu posso me firmar. Bom, você tem Cristo, que é alguém mais antigo que Ele, desde a fundação de tudo. Ele é a tua linhagem. Abraça esta palavra agora. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Que a palavra de Deus se cumpre, nós cremos. Que a ordem da palavra se realiza, nós cremos. Ninguém tem poder algum se não vier de Deus. Gideão ganhou esta guerra,
e voltou, e o povo disse: faça-te sobre nós, você e os teus filhos, como um rei. Ele disse: não, nem eu, nem os meus filhos, cada qual para o seu momento. Ainda faltava muitos anos para vir o primeiro rei, cada qual para o seu momento. Alguém está dizendo aí: mas e este mal que está na nossa vida? Gideão também falou: se o Senhor estivesse conosco, por que sucederia tantos males na nossa vida? Tudo tem um motivo e uma razão. Se isso não tivesse acontecido, não teria aqui 1, 2, 3 páginas, 4 páginas relatando a história de um herói da fé. Quantas são as suas? A minha deve ser só uma linha, não tem problema. Deus vai dar vitória para o fraco nesta noite. Uma linha, pronto, ponto final. Deus te visita. Glória a Deus! Santo é o Senhor. Basta esta linha na tua vida, que o Senhor visite a sua tenda, visite a sua casa, visite a sua vida, a sua história, a sua alma, seu coração, e nesta noite resgate nós aqui, e nesta manhã resgate vocês aí onde vocês estão. Daqui a pouquinho nós vamos estar repousando para o dia seguinte, e os nossos queridos irmãos estarão preparando para um almoço. Tudo parece fora do momento, da ordem. É claro, estamos na terra, mas vem para a terra espiritual que nós cantamos: cidadãos do céu, vamos entrar no santuário. Lá não tem relógio marcando cada minuto, 15, 30, cada minuto que marca a hora, não. Lá o tempo é eterno. Vamos entrar no santuário agora. Irmão, irmã, a linha da palavra vem vindo numa dispensação do céu, e não tem como escondermos o que Deus está revelando. Haverá nesta palavra dispensação de dons da parte do Senhor. Aquele povo que está lá do outro lado precisa ver milagre, precisa ver sinais, precisa ver obra, precisa ver um movimento de Deus. Os 300 homens se perdessem a guerra, os 32 mil, os 22 mil, mais os 10 mil iam dizer: está vendo? Sem nós vocês perderam, desprezaram, vocês perderam. Mas quando vieram os 300, por certo eles disseram: que bom que vocês vieram vitoriosos. Nós estávamos aqui preocupados, o que faria só vocês, mas não foi vocês, foi o Deus de Israel. Não somos nós, aqui somos muito pouco para fazer alguma coisa, nem daria para chegar aí agora, em poucos minutinhos para o culto acabar, nem pegando o avião chegaríamos a tempo para salvar a tua alma da morte. Mas esta palavra aqui pregada no Brasil, ela vai agora aí. Chegou! Chegou aí o socorro da tua alma. Glória ao nome do Senhor. Seja ungido com óleo de alegria, e por esta palavra glorifique ao teu Senhor, moço cristão, porque a vida não acabou, os teus dias não terminaram, e o que Deus tem que fazer fará. Uns já partiram com o Senhor, outros estão indo por esses dias, e porque tudo isso nos sucede, permissão de Deus, faz parte da história de Israel. Mas os que estão indo com Cristo, logo nos veremos. Os que estão partindo com Cristo, que nós pudéssemos falar, diríamos para eles, falaríamos: nos aguarde, nós vamos lutar para vos encontrar aonde vocês já estão. Lute, você vai chegar lá. Glória ao nome do Senhor. O que você precisa? Quando Israel vencia, eles diziam 2 coisas. O cântico deles era: Deus de Israel, espada de Gideão. E assim diz Deus para você, para mim, para todos nós: Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, o sangue de Cristo tem poder. Da sua mão cansada, o Senhor coloca nela uma espada nova. Luta, que a vitória é tua e a guerra é do Senhor a teu favor. Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Não ficaremos aqui buscando, mas na oração o servo que virá pedirá os dons de Deus. 1 minuto, 30 segundos, não sei quanto, mas de alguma maneira, queira Deus que nesse momento haja uma dispensação. Irmãos, isso é para quem está assistindo, isso é para nós também.
A irmã crê que Deus pode visitar você aqui agora com o dom de novas línguas. O irmão crê que Deus pode multiplicar o dom que está em você. A palavra acabou? Não, ela só foi encerrada, mas está vertendo daqui coisas novas. Prepara o vosso coração, a vossa casa, ajoelha em temor. Os dons de Deus estão prontos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, em comunhão, temor, reverência, virtude e santidade, oremos a Deus.